Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, internautas. Estamos nesta quinta-feira de calor, começando o nosso programa Alquimia da Alma. Hoje, em particular, eu vou falar de um tema que eu acho interessante, né? Espero que vocês gostem. Eu vou falar sobre o tarô. O que é o tarô? Para que serve o tarô? As simbologias, o que as cartas significam, a grosso modo, porque nada mais interessante para você saber mais sobre o tarô, as explicações e tudo mais, é você fazer um curso de tarô, ok? Assim como o baralho cigano, num outro programa eu vou falar sobre todas as cartas do baralho cigano, seus significados, simbologias e outras informações de curiosidades interessantes. Hoje nós vamos focar no tarô. Então vamos lá. Eu não vou falar histórico de tarô, não vou ficar contando historinha de quando o tarô começou. Existem muitos livros que passam algumas informações. Só vou dar uma pinceladinha. A origem do tarô, ela não é uma coisa muito certa. E muitas pessoas acreditam que eles vieram a invenção foi na Europa medieval. Com a função do quê? De divertir a corte real. As suas figuras, se você reparar, era uma simbologia de algumas civilizações, de lendas, de tradições, de mitos. E cada tarô tem uma certa simbologia, porque existem vários tipos, vários temas de tarôs, desde das épocas mais antigas, até com a atualidade, com novos profissionais fazendo alguns tarôs. Os desenhos desses tarôs, eles foram desenhados entre 400 e 1900 e foram ilustrados num padrão bem clássico. Você pode reparar que é um tarô normal, o mais conhecido de Marsella. Ele tem as figuras da corte. E a partir daí, em várias outras décadas, em várias outras épocas, outros tarôs começaram a ser desenhados dependendo da cultura, do artista, da tecnologia, e tudo foi sendo modificado. Ainda para cursos, o tarô mais utilizado é o tarô de Marsella, também o mitológico e alguns outros, que vai muito do profissional que está dando esse curso. E a gente tem o conceito porque nós temos arcanos maiores, arcanos menores. Tem horas que você pode usar os dois por uma consulta, por um direcionamento, que é o chamado de tarô terapêutico. E esses ensinamentos, eles foram passados de geração após geração. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta para o baralho cigano, o tarô, né? Você pode entrar nos nossos canais, que eu já vou passar, é alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode, na fanpage, no grupo Rádio Alquimia, o Skype não está entrando muito, está com alguns probleminhas. Então, mande um e-mail ou na fanpage, você que tem Facebook. E
Continuando, o que é o tarô e para que ele serve? Ele é um alfabeto simbólico, ele é uma mensagem do inconsciente. É uma ponte entre a alma e o espírito. Ele é constituído de 22 símbolos principais, que são denominados arcanos maiores. E também 56 secundários, que são os arcanos menores. A simbologia, o que é um arcano? Arcano é um termo de origem do latim arcanus, que significa misterioso, enigmático. Na alquimia, o arcano é uma poção misteriosa, acessível somente para aqueles seguidores daquela prática. No sentido figurado, o arcano significa segredo, mistérios. E essa divisão entre arcanos maiores e menores, ele também traz uma outra simbologia. Os 22 símbolos principais é o que denomina, né? Representa mais o jogo. Ele também designa a vontade humana, os seus anseios, as ideias, as potencialidades, as probabilidades. Já os arcanos menores, que são 56 cartas, estão ligados às questões do cotidiano. Eles determinam a direção, os objetivos que serão conceituados nos arcanos maiores. Um se relaciona com a vida, as ideias, e o outro com a forma que você vai realizar isso. O tarô, ele não é adivinhação e nem evidência. Lógico que você vai deixar a sua intuição também ajudar também trabalhar quando você está lendo as cartas para alguém, direcionando. É um oráculo baseado na estrutura mental do ser humano, dos fatos naturais de acontecimentos da vida, porque tudo tem começo, meio e fim. É uma ajuda, né, um veículo de autoconhecimento. Ele também serve como uma ferramenta para essa orientação pessoal, o autoconhecimento que eu já te falei para vocês. E dependendo do campo da atuação, ele vai estar mostrando algumas situações, mostrando a vivência, mostrando aquilo que a pessoa, o consulente, tem necessidade de saber. Os oráculos, eles têm um limite de atuação. Porque assim, às vezes ele fala, dá os aspectos gerais de uma situação. As cartas do tarô, que é denominado de arcanos, o mistério, esses 22 arcanos maiores, eles significam o que? A mente abstrata, o poder de criar, de se relacionar com a forma de vida. É a energia, o potencial da pessoa em relação às situações. É como se pensássemos em comprar um carro. Então, os arcanos maiores seria esse exemplo. Eu estou pensando em comprar um carro.
56 arcanos menores, eles seriam a mente racional, os poderes da concretização. Seria então qual é a forma, como eu vou realizar isso? Então seria como se estivéssemos dirigindo o carro que compramos. Já seria a situação já concreta, já no teu dia a dia. Nesses arcanos maiores, a estrutura desse baralho, eles são cartas numeradas normalmente de 1 a 22. Todas contêm nomes e a simbologia, uma diferente da outra. A gente pode dizer que os arcanos maiores, eles fazem parte, eles contam uma história. Sozinho, ele não vai ter um conceito muito amplo, mas em conjunto ele vai ter o começo, o meio e fim. Então, quando você quiser fazer uma leitura, você consegue fazer essa leitura com somente os arcanos maiores, porque ele conta muita coisa, ele mostra muitas coisas, porque você vai acabar lendo a simbologia que tem dentro desse baralho. Por exemplo, nós encontramos nessas cartas as figuras geométricas, ok? E essas figuras geométricas, a gente começa com uma das figuras que a gente encontra, é o triângulo. Então você vai ter várias figuras dentro desse arquétipo, e cada uma dessas figuras, símbolos, vai te mostrar o significado. Então o triângulo seria o quê? O pensamento organizado, a espiritualidade potencializada, e é uma estruturação. Um pontinho preto seria alguns pontos pretos que você acaba achando nas cartas. Seria o espiritual em sua forma bem embrionária, bem aquela coisa do comecinho do comecinho. Já um círculo já mais aberto, como se fosse uma letra O, é a realização, os pensamentos, a mente. Um de cabeça para baixo, bem quadradinho, não arredondado, é a parte mais material. Tem aquele símbolo 8 virado na lateral, que seria o infinito. É o espírito, a alma, a essência. E assim, a cruz seria os 4 elementos que nós podemos encontrar naquela situação. Seria a matéria em atividade. Outras simbologias que também nós podemos encontrar dentro do tarô são as cores. Deixa eu só checar se tem mais algum símbolo que eu possa não ter falado para vocês. Existem algumas cores, várias cores. Não, é isso mesmo. Outra simbologia que vai falar muito sobre numa leitura de tarô seriam as cores. O vermelho seriam ação, violência, agressividade, sensualidade, algumas atividades. Então nunca é parado. Em algumas cartas existem mais cores ou menos cores, vai depender do tarô que você estiver utilizando. O azul é mais um materialismo, a passividade, docilidade, ponderação, receptividade.
O amarelo, ele significa a expressão, o intelecto, a espiritualidade que está em desenvolvimento. Então você vai ter que começar a ver em as suas cartas, o que elas têm que te chama mais atenção, qual é a quantidade dessas cores, para você poder realmente dar um significado para aquela situação que está sendo lida. O branco pode ser a pureza, a alma, a essência do ser, o crescimento interno, a imortalidade, a consciência. O verde representa a regeneração, decomposição ao mesmo tempo, porque o verde cura e também ele renova. O preto pode ser negação, tristeza, alguns desejos, até uma coisa meio parada. O violeta é a espiritualidade, a compaixão. E o multicolor, aquele que tem várias cores, ele tem muita energia, muita alegria, muitas situações sendo realizadas. Então, se você reparar, você pega uma lâmina da carta de tarô, vai lá na internet e olha as cartas. Entre lá, tarô, ponha no Google tarô, e você vai ver as cartas, como elas são. Além dessas cores, nós também temos algumas figuras, porque todas as cartas de tarô têm as figuras, cada uma também, a posição que elas estão, elas também têm um significado. Se a figura está em pé, ação imediata. Se está sentado, é mais demorada. Se tem um cavalo na figura, está a caminho. Se a figura olha para a esquerda, é passado, para frente é presente, para a direita é futuro, para cima é ação, para baixo estabilidade. Então você vai começar a perceber nas cartas, nas lâminas, que cada uma te fala alguma coisa. Cada uma mostra realmente algumas situações, esclarecem, ok? E no âmbito, assim, numa coisa geral, as cartas todas, a gente começa com toda essa simbologia. Então, quando você faz um curso de tarô, você começa a aprender cada significado, mas também você acaba sentindo a percepção, porque tem alguns tarôs que eles têm outros símbolos, tem o zodíaco, então tem os hieróglifos, que vai mostrando o caminho do tarô, que vai colocando significado naquela leitura que você vai fazer, ou que você está fazendo. Tem pessoas que acabam tirando só para elas, como se fosse um conselho para o dia dela, para o dia de hoje. Eu acho interessante um exercício que você pode fazer. Todo dia, toda noite, quando você chegar em casa, se você tiver um tarô, você pega o seu tarô, ou baralho cigano, não importa. Você vai embaralhar, vai tirar uma carta e vai colocar debaixo do travesseiro. Observe os seus sonhos, anote seus sonhos. Na manhã seguinte, lógico, põe debaixo do travesseiro, mas não olha qual é a carta, tá? Aí você no dia seguinte vai olhar a carta e você pode estar certo que aquele dia vai acontecer alguma coisa referente àquela carta. Ok? E aí você vai ver que as coisas têm um significado, têm uma maneira de ser. Vou falar sobre um pouquinho cada carta dos arcanos maiores.
A carta 1 seria o mago, a primeira de todas. Eu vou falar um significado geral, porque quando você usa o tarô de Marsella, quando você usa tarô, outros tipos de tarô, eles mostram alguns detalhes a mais que você acaba, intuitivamente ou não, você acaba falando mais coisas. Então, quanto mais elementos tiver o seu tarô, mais você vai falar, mais informações vêm para você poder falar para a pessoa a quem você está consultando. Então, via de regra, o mago significa o quê? Inteligência aberta, é alerta, é a capacidade de aceitar riscos. Normalmente na mão esquerda ele segura um bastão, que é o símbolo da espiritualidade e conhecimento. Na direita ele segura uma moeda, que é o material. Ele tem em falar, ele estuda, ele escreve. Essa carta ela significa um crescimento contínuo. A força de vontade, imaginação, autoconfiança, flexibilidade, capacidade de escolha. Se você vai ver a nível de profissão, você pode falar que é uma profissão esotérica. A pessoa pode ter uma profissão esotérica. O que você tem que cuidar de saúde seria ao lado espiritual. No lado de amor, seria uma conquista. Existem também algumas pessoas que fazem uma correspondência entre essa carta e alguns orixás. Ele seria um Exu, o Exu Ossain, ok? E a palavra-chave dessa carta seria ponto de partida, porque a carta 1 é o início de tudo. E dentro dos vários conceitos, dos vários estudos, dos vários profissionais, vem variações sobre o significado e símbolos. Cada professor, cada pessoa que ministra o curso tem os seus conhecimentos, tem a sua maneira de transmitir esses conhecimentos. A segunda carta, a papisa ou a sacerdotisa, ela significa sabedoria, bom senso, conhecimento, intuição, sabe discernir com segurança. Ela dá luz a uma nova ideia. Se a mulher perguntar sobre ela diz que é gravidez que está sendo desejada. Se for na parte de profissão, é psicologia, pedagogia, terapeuta. Se for na parte de saúde, você pode falar que é assim, problemas de útero, ovário, intestinos. No amor, a inteligência atrai mais do que o sexo. Porque é uma carta mais espiritual. Em questão de os orixás, ela é a Naná Oxum. Naná ou Oxum, ok? Essas duas entidades. A palavra-chave dessa carta é a intuição, recomeçar. Quando você não lembrar algumas significado, lembra sempre da palavra-chave. Se você tem a palavra-chave, você acaba pegando todo o significado. A terceira carta é a Imperatriz. Ela é uma ação, né? É o desenvolvimento, é fertilidade, ela realiza, ela tem a riqueza material, ela tem a capacidade de concluir coisas com sensatez, confia em si, porque a Imperatriz é um ser muito por detrás de um homem, de um grande imperador, tem a Imperatriz. Então a Imperatriz, ela é mais
aquela mulher autossuficiente, e no caso, ela não é uma pessoa que deseja alguma gravidez. Tá? Ela está ainda trabalhando o seu feminino, tomando decisões, está no seu progresso. Se você for ver a profissão nessa carta, seriam as ciências exatas. Na saúde, você pode falar que a pessoa está com um problema dos nervos e até um estresse, até pode estar numa codependência embebida, algum medicamento também. No amor, essa carta mostra que a parte socioeconômica é de grande peso na relação, ou seja, existem alguns interesses materiais. Orixá correspondente seria Yansan ou Iemanjá. E a palavra-chave é razão. A imperatriz é muito dona da razão, de sua razão. Ela é bem racional. Já o imperador, que é a quarta 4, ele tem a vontade, a força de executar, ele tem riqueza material, perseverança, a força toda que ele tem, fluxo de energia, uma estabilidade, é uma figura patriarcal, ele quer aumentar os seus domínios para todas as direções. Se for uma profissão, você pode falar que é de ciências exatas. Quando você fala de saúde, você pode falar, nossa, você está com problema de estômago e articulações. Quando é o amor, é uma coisa exigente. Dedicado a conquistas, ele é galante, mas ele é exigente. O orixá correspondente é o Xangô e Ogum. Palavra-chave, poder. Porque você olha para o imperador, você já vê como ele é poderoso. Ele que detém todas as direções, ele manda. Então, como ele manda, ele tem o poder de tudo. Conhece tudo e tem o poder de tudo. Ok? A outra carta, que seria a carta 5, seria o Papa. Papa para uns, Hierofante para outros. Ele é o poder espiritual. Autoridade inteligente, analítica, benevolência, equilíbrio, dever, moral, maestria em se expressar, ele tem a oratória. É um conselheiro, é um líder. Lembre-se que cada tarô tem as suas cartas específicas. Se você pegar o tarô mitológico, todas as cartas contam uma historinha sobre a mitologia para mostrar qual é o significado desse arquétipo. Ok? Então, eu lembro você que cada imagem, cada tarô é diferente. O Papa, se você falar de profissão, né, dessa carta, pode ser um professor, um líder religioso. Na saúde, a coluna vertebral, a cabeça, os olhos, enxaqueca. No amor, é a lealdade, o companheirismo, é um amigo. E também não sabe dizer não a pessoa amada não, tá? Então isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a aprender. A falar não para as pessoas, mesmo aquelas que estão ao nosso lado. Orixá correspondente é o Oxalá. Palavra-chave, dever, moral e também casamento. Quando você lembra dessas palavras-chave, você acaba lembrando os significados. Você acaba fazendo uma leitura que é de acordo com aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que a pessoa precisa naquele momento. A
carta 6, os enamorados. Os enamorados, ele fala assim: momento de decisão, necessidade de enfrentar provas, renunciando prazeres, existem dois caminhos, uma continuidade, é um sentimento profundo. Ele também é o arcano das artes e da beleza. Tá? Se for na profissão, você pode falar que são voltadas às artes, à música, ao teatro, à dança, à pintura. Se for na saúde, você pode falar que é algum problema de estômago, pés, gargantas, maxilares. No amor, tendências a fantasiar, estar apaixonado, acaba buscando um ideal de pessoa para amar. Um orixá correspondente seria Oxóssi. E a palavra-chave é porque, como tem dois caminhos aí, né? Dúvida, emoção, curiosidade. Já o 7, o carro, é um merecimento profundo sobre os obstáculos, é um sucesso, porque você está caminhando, você está com as rédeas, você está indo. Pode ser uma viagem rápida, uma viagem bem sucedida, alguns trabalhos realizados. Lembre-se, você caminha, você leva tudo que você quer levar. Em relação à profissão, você pode falar que a pessoa tem uma direção de empresa, gerencia alguma coisa. Pode ser uma administração, sim, um administrador. Na saúde, você pode falar para a pessoa que ela tem problema de pernas ou está com algum desgaste físico, porque corre, né? Correr, você está levando os cavalos. No amor, como ele tem uma certa velocidade, eles detectam as pessoas preguiçosas. Vão em busca de um amor fiel, de um parceiro, o parceiro certo. O orixá correspondente é Ogum, da justiça. A palavra-chave, direção, porque eu estou nas rédeas e eu posso levar para onde eu quiser aquela situação. Ok? Então, cada arquétipo, cada arcano vai contar uma historinha sempre. E é interessante você sempre observar a história da pessoa, mas as cartas que você vai saindo. A carta 8, que é a justiça, ela fala de equilíbrio, de imparcialidade, integridade, disciplina, prontidão, decisão, resolução. Lembra que você vai saber qual é a qualidade, qual o significado que você vai colocar naquelas cartas, na situação da pessoa. Ok? Eu estou jogando para vocês alguns significados. E no momento certo vai vir para vocês o que seria o significado para aquela leitura. Capacidade de perceber as tentações e evitar o mal. Porque a justiça é justo as coisas acontecendo. Na profissão, você pode falar que a pessoa é um advogado, ou mexe com contabilidade, ou tem administração de bens de terceiros, imóveis, político. Também pode representar até a medicina. Na saúde, pressão arterial, coração e diabetes. No amor, é um excelente cônjuge, é muito justo. O orixá correspondente é Xangô ou Obá. Palavra-chave, será que você sabe?
equilíbrio. A carta 9 é o eremita, ou o emitão. Cada baralho vai vir escrito de uma maneira diferente. O que ele fala? Prudência, reserva, sabedoria, poder de começar a qualquer momento, discrição, informação, vigilância, silêncio, meditação, conhecimento, estudo com paciência, o sábio sem templos, a arte de buscar os conhecimentos sozinhos. A profissão, ele é o mestre das ciências alternativas. Se a pergunta é sobre a sociedade, né? Se refere à sociedade, é uma coisa assim mais desaconselhável a situação. Saúde, dores no corpo, reumatismo, porque ele é um eremita, né? Uma pessoa mais velha e que já tem algum desgaste. No amor, isolamento, a pessoa ela não fica, não está querendo relacionamento, está querendo ficar com ela mesma, viver algumas situações. No amor, isolamento. O orixá correspondente é o Mulu e o Obaluaê. Obaluaê. Palavra-chave: calma, prudência e cautela. A carta 10 é a roda da fortuna. A roda, ela significa eternidade. Ela vai girando, ela vai... É que nem a roda de Sansara. Aquela roda que sempre vai acontecendo. Vai girando. Ela tem um movimento perene. A roda, ela distribui a energia, a alegria, a tristeza, o bem, o mal, a vida, a morte. É a duplicidade de todos os elementos. É o destino, é a mudança, a ascensão, supremacia, êxito. A roda não roda para trás, ela sempre vai para frente. E as coisas vão acontecendo. Na profissão, você pode falar assim, porque como se trata de uma roda, você pode falar do mercado financeiro. Na saúde, estado de ânimo alterado. No amor, qualquer que seja a sua origem social, ele gosta de mostrar a pessoa amada. Gosta de se mostrar com ela. Falar assim, olha, eu estou com essa pessoa agora. Olha só. O orixá correspondente é Ifá, que significa o destino. E a palavra-chave é rápidas mudanças. A roda vai rodando, então as coisas vão acontecendo e vão modificando. A carta 11, a força, inteligência, sucesso, magnetismo sexual, poder invencível, é uma nova situação, é a harmonia, o equilíbrio, é aprender a usar dois tipos de força, aquela que é a matéria mesmo e aquela que é mais fácil, sem se fazer as outras pessoas de bobo, né? Ou oportunidade, sem ser oportunista. Aí eu falo para você: profissão, estética, roupas femininas, alimentação, psicologia. A saúde, você tem que prestar atenção com a obesidade ou problemas sexuais. No amor, a pessoa é sensual, é pura sensualidade. Mas também pode ser ter muito egoísmo e muito ciúmes. O orixá correspondente é Yansan. E a palavra-chave é a força.
À medida que a pessoa vai fazendo perguntas, ou você vai tirando, você vai lembrando, associando, você vai fazendo as correlações. Então é interessante você ler diversos livros de tarô, porque cada autor vai mostrar novos significados. Isso eu chamo de reciclar. A gente recicla as cartas quando a gente está jogando para algumas pessoas, ou está estudando com algumas outras pessoas. E cada um mostra o seu significado. E você vai acabando de ressignificar tudo aquilo que você já sabia que você aprendeu. Quando você faz essas trocas, algumas pessoas que você conhece, que você está fazendo até um curso, você faz troca. Então você mostra o teu conhecimento, a outra pessoa mostra, e vocês acabam ressignificando as cartas, mudando ou atualizando um novo significado. Ok? Nesse programa não vai dar para falar todas as cartas, eu vou falar mais da carta do enforcado e da morte. E aí eu vou deixar para o próximo programa, vou continuar sobre as cartas e também vou falar sobre as cartas do baralho cigano. A carta 12, o enforcado, é bem o idealismo. Lembra que ele fica de cabeça para baixo, né? Lá esperando as coisas acontecerem. É o idealismo, nossa, o sacrifício, porque ele não sai daquela posição porque não quer. Falta de vontade, abandono, a crise existencial, aquela crise interna. Se ele quiser, ele tem atitude, mas é que ele não está bom como está, não quer ter atitude. Às vezes tem até algumas influências kármicas também. Lembra, depende de baralho para baralho. Tem vários outros significados. E os elementos que tem no baralho vão completando aquela leitura que você vai fazendo. Na questão de profissão, é uma profissão estagnada, a pessoa não está fazendo nada. Na saúde, podem ser problemas kármicos. O amor, ele é amor do passado, é o melhor momento da vida. Ele não vai para encontrar um parceiro ideal, ele fica na mesma situação, ele não faz nada. O orixá correspondente seria Logum Edé. A carta do enforcado também seria assim, final do sacrifício, acabou, não precisa mais ficar naquela posição. Vai à luta, vai lá e faz. Palavra-chave, karma ou acomodação. Já a carta 13, a morte, ela é a transformação para o bem. É aquela coisa assim, eu morro para uma situação e renasço para outra. Após uma transformação, eu quero a regeneração, eu quero conhecimento, eu modifico algumas coisas. Eu faço acontecer. Acabou a alienação, eu estou num caminho novo, eu renasço, eu me liberto de alguma coisa dolorosa que eu não quero mais. Essa carta, ela alerta contra a vaidade também, ok? A profissão pode ser medicina, a saúde, problemas de pele, mas que você, cuidando de você, você vai ter uma melhora considerável. O amor, busca dentro de si, e às vezes pode até anular um relacionamento que não está certo. Então assim, não quero mais esse relacionamento porque eu estou em busca de coisas dentro de mim e acabo esse amor virando um amigo. Então assim, a busca interior. O orixá correspondente é Obaluayê ou Nanã. Palavra-chave, transformações, fim necessário. Eu quis mudar. Eu estou fazendo as coisas de uma maneira diferente. Ok? Eu vou falar sobre a agenda cultural, vou falar sobre novos parceiros,
Vou falar sobre novas situações, cursos, tudo que há de novidade para o ano de 2015. De segundas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 9h30 às 13 horas. Atendimentos e direcionamentos com as cartas em Santo Amaro, na Rua Barão de Cotegipe, 78. Lembrando que esse local entrará em férias do dia 20 ao dia 5 de janeiro. Mas neste período eu estarei atendendo nas Perdizes, quartas, quintas-feiras nas Perdizes, também com direcionamentos, terapia do som, energização, reiki, atendimentos pessoais por Skype, por telefone. Também nesse período eu estarei atendendo no outro local, lá na Vila Mariana. Esse é o nosso parceiro novo, Evolucer, o Instituto Sarati, que é da Cássia Sarati. E é na Rua Humberto I, 183, Vila Mariana. Você pode marcar conosco, pode marcar comigo um horário para leituras de direcionamento com as cartas, baralho cigano. Nós vamos ter neste novo local reiki, meditações, vários tipos de workshop, algumas feiras místicas, né, vamos dizer assim, que são palestras, mais alguns místicos, isso tudo para o ano que vem. Ainda tem no projeto aulas de yoga, danças, tudo para seu autoconhecimento, tudo para você melhorar quem você é. Também vai ter um café, fica numa rua movimentada, perto do Shopping Pelotas, vários restaurantes. O local é muito agradável. Estará passando por uma reforma para melhorias também, para poder proporcionar a vocês o melhor atendimento. Então vale a pena conhecer o Evolucer, lá na Vila Mariana, na Rua Humberto I, 183, Vila Mariana, gente. Vila Mariana. Ela também tem a fanpage no Facebook. Eu estarei passando todos os dados para você, é só você mandar um e-mail para a Rádio Alquimia. Lembra o nosso contato? alquimiaradioweb@gmail.com. Grupo na Rádio Alquimia também. Você também pode perguntar nos eventos profissionais 2010@gmail.com. Vamos ter vários cursos lá, vamos ter várias atividades. Desde a parte mais científica, como a parte esotérica também. Vale a pena você nos procurar, conhecer os nossos trabalhos, ok? Durante os próximos programas, eu estarei falando de alguns cursos, de algumas palestras, de alguns temas que serão abordados, mas ainda não com datas definidas. A partir do ano que vem nós estaremos falando para vocês toda a agenda desse nosso novo parceiro, Evolucer. Também eu estarei fazendo uma outra parceria na Moca, num outro espaço também com algumas palestras, alguns cursos. O interessante é você se movimentar, o interessante é você ir em busca, estar onde as pessoas querem o seu crescimento, onde as pessoas querem estar bem. O autoconhecimento é uma fórmula muito boa para nós
podermos evoluir. Hoje eu estava no posto de saúde e foi muito interessante, porque eu ia começar uma polêmica, mas eu deixei quieto. Eu falei, não, sem polêmicas. Tinha uma senhora sentada para fazer o eletrocardiograma e ela começou a falar, não lembro como que foi que começou, e a gente começou a falar sobre mudança. E ela começou a falar que, e, por incrível que pareça, ela era do mesmo signo que eu, canceriana. Ela começou a falar que, imagina, mudar, eu estou tentando a vida toda, mas eu não consigo. E eu já entrei falando que, olha, quando a gente quer, a gente consegue. Não, eu já tentei. Quando a pessoa não busca o autoconhecimento, quando ela não busca saber quem ela é, quando ela não busca entender o que ela está fazendo neste mundo, como que ela pode mudar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar dentro do nosso ser. Quando a pessoa fala assim, você precisa ser espiritualizada. O lado espiritual não é religião. O lado espiritual é você conhecer quem você é e se conectar com os seus mentores, com aqueles que te ajudam. Se você não se permite isso, se você não faz isso acontecer, como é que você pode ter mudanças? Eu reparei que a pessoa era muito resistente, que ela, imagina, já tinha feito tudo que ela podia e na mudança não acontecia. Foi quando eu percebi também que a mudança ela estava esperando que viesse do externo. Às vezes, algumas situações do externo ajudam nas nossas mudanças. Mas todo o trabalho está no teu interior. Todo o trabalho está bem dentro de você. Se você tem o nariz empinado, tem o ergo lá na casa do chapéu, você não vai conseguir mudar. Tem algumas coisas que a gente tem que aprender. A gente não pode se sentir ofendido, tem que se libertar de algumas coisas, da ganância. Lógico, eu quero ganhar, mas através do quê? Do trabalho, mas eu tenho que fazer a doação. Então você tem que ter os trabalhos voluntários também. A gente tem que se libertar de ser superior. Eu posso ter alguns cursos que me levem a saber um pouco mais que as outras pessoas, mas as pessoas podem ir em busca desse conhecimento. Podem se permitir. Então, comece o seu autoconhecimento. Comece a querer se libertar de alguns conceitos, de algumas coisas que você está segurando aí. A consulta do tarô, ela ajuda você a fazer isso. A conhecer. É um primeiro passo. E nessa consulta de tarô, a gente acaba, tarô, o baralho cigano, a gente acaba direcionando, mostrando, indicando alguns outros tipos de terapias alternativas. Pode ser uma psicanálise, uma ajuda de psicólogos, pode ser alguns trabalhos que envolvam o reiki, algumas coisas energéticas, vários outros trabalhos, várias outras técnicas. O tarô terapêutico e o baralho cigano também, porque eu uso os dois juntos, eles começam a te dar esse caminho, as suas buscas interiores. Não adianta você querer manipular numa leitura, a manipular a energia para você ouvir aquilo que você quer. Se você não estiver fazendo o que você deve fazer para você, você não vai ouvir o que você quer. Pode estar certo que você vai ser contrariado. Então presta atenção, tá? Vá em busca do seu autoconhecimento.
E foi interessante, porque eu nem entrei em polêmica com essa pessoa e não valia a pena. Eu fiquei observando, ouvindo a conversa dela com uma outra pessoa, e uma coisa que se salvou assim, é assim, que ela tinha um gato e que apareceu um outro gato na casa dela. Então ela não é má pessoa, porque o gato foi e ficou na casa dela. Gato é espiritualidade. Ela tem salvação. Brincadeirinha. As pessoas aprendem com os animais. Eles nos ensinam tanto. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Hoje também, quando eu fui no supermercado, tinha uma cachorrinha chamada Pipoca. Nossa, muito arteira. Veio me cheirar, porque até parece assim que ela quase não sai de casa. Muito gracinha. Então os animais têm o coração e a alma pura. Se você quer fazer doação também, você pode doar, fazer as coisas para os animais. Você vai se sentir bem. Com as crianças também. Então, vai buscar alguma coisa para você ajudar as pessoas. Uma ONG. Vai lá, faz a sua parte. O autoconhecimento é o caminho para o sucesso. É o caminho para você estar bem com você. Você conseguir as coisas que você quer na sua vida. Vai saber quem é você? As lâminas do tarô, elas mostram quem é você. Mesmo que você tira para você e você acaba vendo um livro significados, você acaba conhecendo quem você é. Se você quiser fazer uma consulta comigo, você pode inclusive marcar a sua consulta no meu telefone. É o 11 97186 9710. A consulta, quando você faz de 1 hora, eu agora, nesse período de férias, até começo de janeiro, consultas de 1 hora pelo Skype ou pessoalmente, eu faço o seu mapa da personalidade, entrego para você o mapa da personalidade. Porque esse mapa da personalidade é o mapa que você vai saber o lado positivo, o lado negativo, todo do seu energético, para você saber como você vai agir na profissão, nos amores, em todo o seu caminho de vida. Marque a sua consulta, fique de olho nos nossos cursos. Estarei em janeiro no Sesc Pompeia aos sábados, fazendo meditação passiva. Meditação passiva com sons e imagens. É aquela meditação onde você vai ficar em estado de repouso e eu estarei sugerindo, através das visualizações, algumas situações. Como nós vamos fazer 4 meditações, são os 4 sábados de janeiro, então eu escolhi a meditação dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Então, cada sábado das 9h30 às 10h30, das 9h30 às 11h, é 1h30 de meditação. Eu darei algumas explicações, vou fazer uma apostila para vocês, material sobre meditação, os vários tipos de meditação. Então, antes da meditação, eu vou falar, dar algumas explicações sobre todos os tipos de meditações e a meditação que nós estaremos fazendo. Vai lá no Sesc Pompeia, agora em janeiro. Ok? Então, lembre dos nossos contatos. alquimiaradioweb@gmail.com, Skype é radio.alquimia, temos a fanpage, que é Rádio Alquimia, grupo da Rádio Alquimia. E temos também o e-mail eventosprofissionais2010@gmail.com e o celular 971869710. Esteja comigo a semana que vem com os programas de Feng Shui e Alquimia da Alma. Fiquem na luz e até a semana que vem.
Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi.